Facebook aqui com o celular. Eu vou acompanhando tudo. Olá, pessoal. Já estamos ao vivo, Caetana. Oi, boa noite. O pessoal vai entrando aí. Nós entramos um pouquinho atrasada. Hoje nós estamos aguardando a nossa convidada, Mara Barroso, que está na rádio ainda. Então, a gente vai aguardar um pouquinho, mas enquanto isso a gente vai conversando, tá bom? Quero agradecer todo mundo que está entrando, né? O pessoal sempre aí com a gente. Deixe seus comentários, seus likes aí pra gente. A gente vai conversando, deixa aí os comentários que a gente gosta de ficar lendo aqui de vez em quando, tá bom? Então, vamos conversar. Hoje o bate-papo vai ser bem interessante. Nós vamos falar sobre a comunicação e o papel das mídias sociais aí. Então, é um papo muito interessante, né? Apesar que amanhã é o dia do rádio, eu já estava até confundindo. Eu achei que era hoje por causa da live. Eu falei assim, gente, hoje é dia do rádio. Coloquei isso para todo mundo. Falei, hoje é dia do rádio, hoje é dia do rádio. Eu estava com isso na cabeça. Mas é amanhã, dia 25, né? O dia do rádio. E aí nós fizemos, né, esse encontro hoje com a Caetana, que é jornalista, Mara Barroso daqui a pouco entra aqui com a gente, que é radialista, e nós vamos fazer esse bate-papo aqui sobre o Dia do Rádio, tá bom? Então é importante a gente falar sobre comunicação, né? Nós sabemos que tem várias formas de comunicação, o rádio veio aí, né, trazer essa forma aí globalizada de comunicação, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, eu vou falar com vocês o que é esse projeto que nós estamos fazendo aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Poli, eu sou pré-candidata a vereadora aqui no município de Betim, e nós temos feito constantemente esse diálogo aqui, sempre trazendo pessoas diversas para debater diversos temas. Então, semana passada, nós fizemos algumas lives aqui, tivemos 2 momentos que nós fomos pensar nas memórias, né? Nós tivemos Memórias de Betim, né? Que nós tivemos com a Terezinha, com a Ana, que deve estar aí nos assistindo. Um abraço, Ana, Terezinha, que estiveram com a gente aqui na semana passada, contando um pouquinho sobre as memórias de Betim. Então, nós falamos sobre as políticas públicas, falamos sobre diversas coisas a nível, né, municipal, e lembrando de figuras também da cidade. Então, a cada lugar que a gente olha, a gente sabe que tem uma história. Estamos aqui com a Tainara, que está falando aqui que o tema é muito importante para os dias de hoje. Com certeza, Tainara. Comunicação é algo que a gente está o tempo inteiro fazendo, né? Comunicar é uma das principais coisas que nós, quanto seres humanos, fazemos, né? Então, nós fizemos isso semana passada com a Terezinha e com a Ana Paula, e depois dessa live nós tivemos aqui com o nosso pré-candidato a vice-prefeito aqui de Betim, com Edson Soró, e com Paulo Maurício, né, que é formado em logística, também é da comunidade ali da região norte, e nós conversamos um pouquinho lembrando sobre os movimentos estudantis da década de 90. Se vocês estão aí, não assistiu nenhuma dessas 2 lives que eu mencionei, elas estão salvas aí no nosso Facebook. Convido vocês para estarem assistindo, acessando as outras coisas que a gente tem aí no Facebook, deixando seus comentários, like, compartilhando com as pessoas. E essas 2 lives foram muito especiais, porque nós estivemos falando sobre coisas, principalmente, que foram realizadas e que estiveram aqui em Betim. Então, o movimento estudantil na década de 90, né, que foi bem atuante, através dos grêmios estudantis, dentre várias outras coisas, e eu convido vocês para estar assistindo. Então, quem não viu, vai lá, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? As 2 lives. Então, pessoal, esse canal Mulheragem, como eu falei com vocês, a gente está trazendo diversas pessoas aqui para debater diversos temas. E aí é o quê? Né? Eu estou como pré-candidata e a gente tem falado muito sobre a questão da mulher, sobre a mulher nos diversos espaços, tanto na política, né, como eu estou como pré-candidata, mas nos outros espaços de forma geral, ocupando os espaços, colocando o seu lugar de fala, né, garantindo a sua forma de protagonizar, né, esses lugares onde que a gente sempre está. Estamos aqui com a Maria Auxiliadora, a Dora, um abraço. Ela está falando aqui, a filha do Gilberto, linda. De fato, viu, Dora? Cresceu, né?
Estamos aí com Caetana, para quem não conhece, né, mas vai conhecer daqui a pouquinho. Caetana aí é uma pessoa, né, uma figura que cresceu em nosso meio, tá aí, essa mulher maravilhosa vai fazer essa live com a gente aqui. É um prazer ter a Caetana aqui com a gente. Então, pessoal, nós estamos fazendo isso, trazendo essas pessoas para falar dentro desse canal, com uma visão da mulher. Tá aí Inês dando boa noite, Inês, prazer de ter aqui, fazendo toda essa discussão. Vou pedir para vocês, mais uma vez, curtir, compartilhar com as pessoas, para que elas acessem aí o nosso canal. E aí, o tema de hoje é comunicação, né? A comunicação e o papel das mídias sociais. Daqui a pouquinho nós temos aqui a Mara Barroso, mas eu vou pedir a Caetana já para ir se apresentando para vocês. Na hora que a Mara voltar, né, entrar aí, a gente vai pedir ela para se apresentar também. Mas nós já estamos aqui com a Caetana, que eu vou pedir para se apresentar aí. Caetana, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Boa noite. Meu nome é Caetana, né? Eu sou jornalista há um pouco tempo ainda, sou recém-formada, mas eu trabalho com marketing político, marketing digital. Eu estou inserida nessa nova tecnologia, né, que é muito importante para a gente, que as redes sociais estão em constante participação. Tudo que a gente faz, a gente precisa das redes sociais. Até para ir no supermercado ou num bar, a gente pesquisa antes para saber como é que é o local, informação. Então, eu atuo nessa área. E aí eu estou aqui para participar com a Poli desse bate-papo super interessante, importante, para a gente também entender um pouquinho dessa lógica, como é que a mídia social gira, como é que é a comunicação, né? Porque a comunicação, ela é muito... ela é desde os primórdios, a gente se comunica pela pintura, e a gente tem vários tipos de comunicação, e assim, a gente vive por ela, a gente precisa se comunicar. Então, o nosso papel é super importante na sociedade, como profissional, jornalista, radialista, que a gente que transmite a notícia para vocês. É isso. E aí eu quero que vocês participem com a gente, vai ser um bate-papo super legal. Isso aí, Caetana. Como eu disse, é uma honra estar aqui com você. Caetana, que a gente viu aí crescendo, né, nesses movimentos. E aí nós estamos hoje falando sobre uma questão profissional, tá? E a Tainara também, que a gente viu, né, todo esse desenvolvimento, né, Tainara? Um beijo para você, falando aí da Caetana como profissional, que ela admira muito. Nós admiramos vocês quanto profissionais. São grandes mulheres aí que estão com a gente hoje. Nós temos o Luiz Chan. Ó, que nome diferente. O Luiz é o seu namorado. Olha, bacana. Boa noite, Luiz. Músico. Em peso para assistir hoje. Isso aí. Já tocou lá no Centro Cultural Dona Antônia. Em breve estaremos de volta, viu, Luiz? E aí você estará lá com a gente, com certeza. Caetana. Então, pessoal, vamos iniciar esse bate-papo. E hoje nós vamos, como nós temos, né, esse dia que está próximo da gente, que é o dia do rádio, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o rádio, mas também vamos falar sobre essa comunicação, sobre a mídia, como eu falei com vocês, a comunicação e o papel das mídias sociais. Vamos aproveitar a oportunidade aí. Então, a Mara ainda não chegou, nós estamos aguardando ela aqui, mas o rádio ele é um mecanismo de comunicação, né, um mecanismo que foi feito de comunicação em massa. Ele teve uma criação em 1860, né, ele foi muito utilizado durante a Primeira Guerra Mundial, e após isso nós tivemos uma inserção dele, né, na Europa e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ele veio aproximadamente em 1922, e aí ele veio, né, no Rio de Janeiro, começou a ter essa transmissão de voz. Em 1938, o rádio ele começou a transmitir, né, aí do jogo, né, aqui no Brasil nós temos muito essa questão esportiva, então aqui começou a ser transmitidos os jogos da Copa através da AM, e depois teve, né, uma qualidade de som aí através do FM. E aí, com essa profissionalização, né, nós temos aqui hoje a Caetana, que é jornalista. Nós tivemos aí uma profissionalização nesses meios, né, de comunicação. E aí temos
dentro, né, desses programas, os jornalistas, né? Então, a rádio, ela veio nessa forma de comunicação em massa, né? Depois ela teve essa profissionalização, hoje tem, né, pessoas lá dentro que faz toda essa parte de comunicação, mais objetiva, né, a parte jornalística, e de mais informações mais claras. E aí, vou lembrar para vocês que eu estava conversando até com a Ana, porque o rádio, ele é algo muito interessante, né? Muitos anos a gente ficou aí sem esses meios de comunicação, e na minha época a gente não tinha muito a questão do telefone, né? O telefone celular como a gente conhece hoje, né? Então, o telefone, ele veio com uma forma tecnológica, né, de comunicação, como a Caetana falou, a gente tem vários equipamentos hoje de tecnologia de comunicação, mas a gente sempre se comunicou. Então, antes do telefone, né, nós tínhamos aí o rádio, que era uma forma também de comunicação, os correios, dentre outros. E aí eu me lembro quando eu era bem mais novinha, que quase 25 anos atrás, que a gente não tinha esse meio de comunicação, que era o telefone, e a gente se comunicava por rádio. Então, eu tinha uma família lá na cidade, se chama Quebra-Perna, lá em Baldim, depois, bem longe, e as pessoas se comunicavam e falavam como estavam, né? Elas deixavam um recado, falavam como é que a família estava, que fulano casou, como é que era, através do rádio. Então, poucas pessoas tinham, né, o telefone celular veio, né, um pouco depois, mas poucas pessoas tinham o telefone, o acesso era mínimo, né, principalmente para a gente que tinha a questão de financeira, né, sem recurso financeiro. Então, a comunicação que a gente tinha mais próxima também era o rádio. Então, o rádio, ele fazia todo esse papel também de comunicação à distância, né? Então, as pessoas na época utilizavam muito essa forma de comunicação. Isso aí não está muito antigo, não, né, gente? 25 anos só atrás. E aí, a comunicação, né, como a Caetana falou, ela faz parte de nós. Então, esses mecanismos que foram criados, tecnológicos, para criar essa forma de comunicação. E a cada vez mais essa comunicação ela vai se inovando, né? Então, esses profissionais da área, assim como a Caetana, né, tem esse papel de socializar hoje, né, essas informações para a gente. Então, ela vai trazer todas essas informações. Eu vou pedir a Caetana para contar um pouquinho da experiência dela, né, quanto a essa parte jornalística, mas esse papel da comunicação, ele é extremamente importante, né, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a gente compreender como, e para a gente ter informações sobre tudo o que está à nossa volta. Então, hoje, né, ainda não estamos aqui com a Mara Barroso, que vai falar um pouquinho da rádio, então eu vou passar para a Caetana, mas eu queria, Caetana, que a gente falasse um pouquinho, porque a gente sabe da importância da comunicação hoje, né, na nossa realidade social, no nosso dia a dia, a importância do rádio, a importância dos meios de comunicação, né, no nosso dia a dia. Então, eu queria que você falasse sobre esse papel, essa importância do jornalismo hoje como forma, né, de criar essa comunicação para as pessoas. Então, eu queria que você dissesse para nós como que é importante, né, qual que é a importância da comunicação. A comunicação é importante, né? Nosso papel na comunicação é pegar essas informações que estão soltas aí e transformar em notícias, né? Trazer para vocês uma linguagem que vocês consigam entender e passar essa informação. O nosso papel é mais de transmissor. A gente pega a notícia e transforma ela a gente pega o fato e transforma ela numa notícia para comunicar, informar. Tanto o rádio, a TV, quanto os jornais impressos, eles vão se modificando ao longo do tempo, mas eles têm o mesmo objetivo, né? A gente tem instruir a sociedade, trazer conhecimento. A comunicação, nosso papel é de informar as pessoas, mas também criar um diálogo mais político, mais crítico, a gente trazer informação para a pessoa e absorvendo aquilo, não necessariamente ela precisa tornar aquilo a opinião dela, mas a gente passa aquela opinião para ela
se tornar um cidadão melhor, ter conhecimento, estar informada dos fatos, das notícias. Então, de forma imparcial, a gente age assim na sociedade. O jornalista, ele nada mais é que, ele não aparece, ele não é um personagem nem nada, ele está ali para mostrar a vocês, que somos personagens, nós não somos celebridades, a gente não tem que aparecer, a gente está ali para transmitir, dar voz à população, mostrar o que está acontecendo, denunciar, nós somos um policial, por exemplo, que vai, pega a notícia e denuncia para vocês, mostra os fatos, o que está acontecendo. Isso desde antigamente, né, quando começou o rádio, por exemplo, que foi um fato, se comunicavam durante a guerra para informar sobre pontos estratégicos, para estar ali se comunicando, até hoje que a gente faz papel da notícia, informa sobre um acidente, faz um artigo sobre a democracia. Então, a gente está aqui para comunicar e passar esse conhecimento para vocês adquirirem e ter um pensamento mais crítico e se movimentar. E também entender um pouquinho a diferença entre o que é o jornalismo e o que são apenas notícias, fatos que as pessoas publicam, né? A gente tem uma pesquisa, a gente vai atrás, corre, aponta os fatos que são verdade, são mentira, a gente faz um processo de construção para a gente entender, para mostrar realmente o que aconteceu. E também para diferenciar o que é fake news e o que não é. Porque nessa atualidade a gente tem muitas fake news, muitas coisas que são falsas. Então, a gente sempre tenta mostrar o lado mais verdadeiro da notícia. Lógico que a gente, às vezes, impõe um pouco da nossa opinião, mas depende do tipo de jornalístico que a gente está usando. Tem as crônicas, tem as notícias que são apenas o fato frio ali que a gente fala, né? E tem as outras matérias, artigos, outras coisas que a gente pode dar opinião e passar o que a gente pensa. É isso, acho que o nosso papel é super importante, assim como vocês são, porque a gente precisa de vocês para ter nossas fontes, nossos personagens, nossa matéria construída. Sei. Nossa história. Eu vi aqui agora mesmo que teve a Maria Auxiliadora Dora, né, participou aqui agora, e ela falando um pouquinho sobre a nossa comunicação, né, que ela falou a nível da cidade de Betim, né, por causa do jornal que nós temos aqui na cidade, que é o Jornal O Tempo. E aí, de fato, nós precisamos de pensar em como que a gente tem essa comunicação e o que essa comunicação nos representa, né? A comunicação, ela é algo que influencia muitas pessoas, né? A gente tem essa visão, porque as pessoas o tempo inteiro, elas estão ali com alguma informação. Então, elas vão, sim, muitas vezes, influenciar as pessoas na forma de pensar, na forma de entender como que está sendo relacionada as coisas. Então, a nossa preocupação é como que esse canal de informação, ele está lidando com a sociedade, como que ele está trazendo essa informação. Se realmente ele tem uma certa imparcialidade naquela forma de comunicar, né? Aí eu digo, né, esse papel do jornalismo, da comunicação, existe essa preocupação, né, nesse sentido de ser imparcial, de buscar os lados, de entender e de saber que a comunicação, igual você falou da fake news, né? Essa comunicação que for repassada para as pessoas vai influenciar ou não na vida das pessoas e como que elas vão se comportar frente àquela comunicação. Então, é importante a gente entender se existe essa imparcialidade dentro do jornalismo. Você consegue ver, Caetana, como que a gente consegue ver dentro do jornalismo essa forma de imparcialidade? Então, o jornalismo, ele precisa ser imparcial, porque a gente está tratando de opinião, tratando de uma notícia e, consequentemente, a gente vai formar uma opinião diante disso. Se a gente formar uma opinião errada, ou construir uma coisa de uma forma diferente, uma forma que a pessoa vá interpretar, a gente tem uma responsabilidade sobre isso, a gente tem um peso. Então, a gente tem que sempre estar analisando as fontes, indo, pesquisando, investigando, para saber se de fato aquilo é verdade. Porque, por exemplo, a gente pode publicar na internet um determinado fato.
e a gente vai afetar uma pessoa. E a gente pode afetar isso de forma negativa. Então, a gente tem que entender, ver se aquilo ali é verdade, porque às vezes a gente pode fazer alguém perder um emprego. Até tem um fato, assim, que a gente muito antigo, assim, da mídia, do jornalismo, que foi uma escola em São Paulo, que foi denunciada há muitos anos atrás. Os pais denunciaram por assédio, que os funcionários estavam assediando as crianças, eles se reuniram, começaram a divulgar isso na mídia, a escola fechou, e depois, acho que de quase um ano, saiu a notícia que não tinha nenhum caso de assédio. Mas aí a escola perdeu, fechou, os donos entraram em dívida. Então, assim, a gente tem que ter muita preocupação com o que a gente posta, com o que a gente fala, porque ali a gente é uma autoridade. Nós somos uma autoridade com a notícia. Então, para passar para vocês, a gente tem que sempre ter uma responsabilidade sobre isso. Eu sei, Caetana, porque assim, a gente preocupa muito com essa forma de imparcialidade, porque de fato, assim, a gente tem as tecnologias, mas a gente sempre tem as dificuldades também. Então, o rádio, a TV, elas sempre foram utilizadas como essa forma também de criar, né, fatos, de colocar para as pessoas aquilo ali, né, que elas estão vendo e tudo. E aquilo ali modifica as pessoas. Nós temos aí, né, um dos maiores canais que muitas pessoas falam, né, que é a Globo, que a gente sabe que teve, né, estava inserida naquele momento em que foi colocado o golpe, né, e aí nós precisamos de entender, né, e precisamos de compactuar com meios de comunicação que sejam responsáveis, que tenham um caráter social, um caráter de responsabilidade, porque de fato isso modifica e muito a vida das pessoas. Isso aí nós temos grandes exemplos, eu acredito que muitas pessoas aqui devem ter exemplos, assim como a Caetana falou, né, algo que aconteceu, às vezes foi colocado de forma equivocada, e aí cria-se, né, toda essa situação. Então, fatos existem, porém, a gente tem que tomar cuidado com a forma que é colocada determinadas situações, porque nem tudo é fato, né? Às vezes é algo da forma que a pessoa viu. E aí ela cria toda essa situação e prejudicam as pessoas, né, de forma coletiva, porque isso é uma informação em massa, né? Então, o jornal, as rádios, né? O jornal impresso, a TV, tudo isso é uma forma de comunicação em massa. Então, nós precisamos de ter responsabilidade com isso. E nós temos Caetano, também... Oi. Pode falar. Não, porque a gente pode assistir determinados canais, mas aquilo ali a gente pode assistir até para criticar. Porque a gente tem outros meios. Com as mídias sociais, a gente tem blogs com outras informações, então a gente tem um espaço muito amplo para a gente pesquisar e contrapor essas notícias. Até para a gente saber o que está acontecendo, o que de fato é verdade, o que de fato não é. E tem as mídias ninjas também, que são um paralelo a essa mídia tradicional, que faz um trabalho muito bacana de sair desse padrão de notícia, de ser mais crítico nas noticiabilidades. Então, a gente tem outras formas de conhecer o que está acontecendo, de aprender. Então, a gente tem um amplo espaço agora com essas novas tecnologias. Com certeza, Caetana. E aí a gente vai se inovando cada vez mais. Eu acho que a cada fase que a gente passa, a gente vai tendo mais, né, tecnologias, mais informações, a gente vai se adaptando a toda essa situação. Lógico que a gente tem que se adaptar de uma forma, como eu falei com vocês, responsável, madura, e que a gente tenha esse senso crítico, né? Então, é importante a gente conseguir captar essas informações e ter isso que a Caetana falou, esse senso crítico, né? Mas eu queria que você contasse para a gente, Caetano, um pouquinho, sobre como foi essa sua inserção aí, contar um pouquinho dessa história, de como que você entrou no jornalismo, né? O que te deu esse desejo de ser jornalista? Que outro dia eu falei com a Caetana, nós vamos fazer uma live. Ela falou comigo, eu sou tímida. Eu falei, não tem jeito de ser tímida sendo jornalista.
Então, conta para a gente um pouquinho como que isso veio para você, né? Como que você se interessou nesse momento aí de fazer jornalismo? O que te motiva? Como que é? Então, eu sempre gostei muito de ler, então o primeiro impulso foi a leitura, gostava muito de ler e escrever, fazer redações, às vezes em casa, um tema avulso, eu pegava, fazia um textinho, e aí eu fui crescendo essa vontade. E eu tenho até um fato muito legal, assim, que foi uma época que eu estudava no Clóvis, tava na segunda série, meu pai falou assim, aí você vai ser jornalista mesmo. Teve um fato com o prefeito que aconteceu lá, e aí todo mundo desceu, e eu fiquei lá sentada com o braço cruzado, falei, não, vou descer, não vou abraçar. Aí no outro dia pediu para fazer uma matéria, eu falei, bando de babacas bajulam um prefeito. Aí meu pai falou, essa menina não tá fácil não, você vai ser jornalista. E aí foi quando eu fui no ensino médio, eu comecei já a participar de blogs, participei, fui setorista do Cruzeiro, em alguns sites, já tinha uma participação ativa, e aí foi o que foi me criando mais, me aproximou mais ao jornalismo, que já era uma paixão minha, que eu gostava de escrever, muito de criar, passar informações para as pessoas, e aí foi uma junção, eu já mexia com fotografia, já gostava muito dessa parte de comunicação, apesar de ser tímida, eu gosto de falar, mas não gosto de aparecer. Eu, e aí eu fui criando isso, e durante a faculdade eu fui aperfeiçoando. Fiz alguns estágios, fui setorista do América, então o esporte também me incentivou muito, eu gostava muito de esporte, sempre assisti muito, assistia no rádio, na TV e no Twitter ao mesmo tempo, comentando. Então, assim, sempre gostei muito dessa parte do esporte, e o que me criou um gatilho também para outras coisas. A política já era parte da minha vida e acabou fazendo parte da minha profissão também. E aí eu misturei política, jornalismo e fui para o marketing digital, que também virou uma paixão. E acabei pegando um pedacinho também de publicidade, que eu faço parte gráfica, tudo, então eu estou inserida na comunicação, não tem outra área que seria a minha se não fosse essa. Nossa, Caetano, você tem uma comunicação completa, né? Praticamente de tudo. Então, assim, desde tirar foto, quanto escrever sobre o que você, né, tá vendo ali, fazer a matéria, né? Então, isso aí é um jornalismo completo, vamos dizer assim, né? De fazer a matéria como um todo, com o olhar fotográfico, porque a gente sabe que quando a gente mexe com a fotografia também tem que ter um olhar, né? Um olhar artístico, um olhar crítico, um olhar, né, diferenciado através né, das lentes aí, né? Então, a fotografia também é algo difícil, né? Então, você conseguiu juntar tudo isso e fazer essa parte jornalística aí, muito bacana. E essa parte eu não sabia da questão né, do esporte, não. Vou nem perguntar qual que é qual que é o time que você torce, não, porque Eu não vou dar briga nenhuma. Eu sou Vai não. americana, então eu Ah, ô, tô gente, neutra aqui. Não sou nem galo eu, nem cruzeiro. eu tô numa tristeza com o meu Cruzeiro, que é só Jesus na calma. Mas tá bom, vamos lá que vai dar certo. Um dia dará. Então, assim, o esporte realmente é muito interessante. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho, porque você entrou nessa parte aí do esporte, que não é comum também para uma mulher entrar. Eu estava conversando com a Mara Barroso, a Mara ainda não entrou, mas a Mara, ela me falou de alguns desafios que ela teve e tem ainda, frente à questão de ser mulher e de entrar nesse espaço do rádio, porque a maioria, né, dos radialistas são homens, assim como vários outros lugares que a gente tem, né? Então, nós temos aí o rádio, o jornalismo, a maioria dos âncoras, né, que a gente vê aí são homens. E aí, hoje, né, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente se você teve esse desafio frente a alguma situação, frente à sua condição de mulher. Você teve algum desafio nesse sentido? Bom, nessa parte de ser mulher, eu me sentia muito a minoria, né? Nós éramos a minoria em todos os espaços. Tanto no site de futebol eram 7 homens e 2 mulheres. Então aí já mostra que
a gente precisa ocupar mais o espaço, precisa ter mais oportunidade de valorização, que nosso trabalho é o mesmo que o do homem, a gente consegue fazer com excelência também. Mas nesses anos, eu não tive tantos casos, assim, eu não tive nenhum caso que eu lembre, que eu fale de questão de ser mulher e estar ali. Mas algumas seleções para TV, a gente fazia parada de esporte, geralmente eram sempre os homens que iam, porque às vezes eles já tinham aquela cultura de assistir o futebol, de gostar do esporte, de ser incentivado, e aí era mais fácil, acho que na seleção deles colocarem homens para esse discurso, até para aproximar, porque tá mudando, vem mudando ao longo do tempo, as mulheres estão mais presentes, gostam de assistir, comunicam, falam bem, vão, dão opinião, participam e também estão à frente. A Fernanda Gentil é uma referência para o esporte, assim, todo mundo sabe dela, como ela cresceu. E aí a gente via isso, era mais fácil, porque o universo do esporte é masculino, assim, na nossa cultura, quem vê futebol, quem joga bola, é homem, não é mulher. E aí, pra gente ocupar esse espaço é muito difícil. Mas, aos poucos, a gente vai vendo cada vez mais apresentadoras de mulheres, repórteres, âncoras, até para criar uma empatia com a gente ver que a gente consegue chegar lá também. Que se a gente consegue ocupar esse espaço. Tanto na representatividade como mulher, como na representatividade negra, né? Porque colocar a Maju no Hoje em Dia foi uma revolta. Todo mundo nas redes sociais, sim, mas aquilo ali é uma representatividade para nós. A gente tem que carregar essa bandeira sempre. Porque a gente vem sofrendo ao longo dos tempos e a maioria das revoluções foram nós que comandamos. Então, a gente tem que mostrar nossa força. Tanto no esporte, seja no qualquer área da nossa vida, a gente sabe que a gente consegue ocupar. A gente só tem que se unir e conseguir dominar esse espaço e ser valorizada. Isso aí, Caetana. Você deu um grande exemplo aí, que é a Maju Coutinho, né? E a Fernanda. Como é que ela chama? Fernanda Gentil. E a Fernanda Gentil. Fernanda, um pouquinho antes, né? Que ela já estava, né, no esporte. E agora nós temos a Maju, que está aí fazendo um grande trabalho aí, né? Com um jornalismo com uma postura diferenciada. Então, nós temos sim que dar esse valor a essas mulheres que estão adentrando nesse lugar. Ó, a representatividade feminina tem crescido e me orgulho das nossas conquistas em diferentes áreas. É a Tainara falando aí. Tainara, um beijo para você. De fato, nesse período que vocês estão entrando, que nós estamos entrando, nós já estamos entrando num processo em que muitas mulheres já passaram por desafios maiores do que os nossos para estarem, né, nesses espaços hoje, inclusive, né, no jornalismo, nas rádios, né, a Mara contou para gente que ela tinha muita dificuldade, né, quando ela entrou, por ser a única mulher. Então, ela fala muito, e já tem muitos anos, né, eu não vou arriscar quantos anos que tem, que ela está lá nessa rádio, mas ela tem muitos anos lá, né, nessa rádio, e ela fala dos desafios que ela teve inicial. Então, romper nessa época, né, com o machismo, com essa cultura machista, com certeza foi um grande aprendizado aí para ela, e está sendo uma vitória para nós. Como eu sempre digo, mulheres antes lutaram para a gente estar nesse espaço que a gente está hoje. Então, a gente tem que valorizar muito essas mulheres por estar sempre lutando por nós para que a gente tenha esses espaços que a gente está criando hoje. Né? Os desafios não vão embora fácil, não. Mas a gente tem a história e a história vai se formando ao longo do tempo. Então, eu acredito, né, que o trabalho de vocês, a gente estava falando um pouco sobre como que isso influencia na vida das pessoas e como isso muda a vida das pessoas. E como que tem que ser repassadas essas informações. E aí hoje a gente tem um desafio, porque hoje nós temos o meio de comunicação, a internet. Né? Então, a gente tem aí o acesso hoje muito fácil dos meios de comunicação através da internet.
E a maioria das pessoas se informam por esses meios das redes sociais mais comuns, né? As informações muitas vezes chegam através do Facebook, né, do Instagram, do WhatsApp, que são os acessos mais comuns das pessoas, né, terem aí no seu dia a dia. E nós temos algo que é positivo, porém nós temos também os desafios, como eu falei, né? A gente tem algo negativo aí. Então, uma delas é a fake news, né? A gente citou aqui, mas eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre a questão da fake news, porque isso prejudica muitas pessoas, né? A informação de fake news que chegam, né? E tem chegado com uma facilidade muito grande para as pessoas têm reproduzido aquilo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Caetano, sobre essa questão do fake news, né? E como que esse processo dessa fake news, o que é de negativo nesse sentido, né, para as pessoas, frente a esse acesso hoje que nós estamos tendo da internet de forma massificada. Então, a fake news, eu acho que sim, ela desconstrói todo o nosso trabalho, né, como jornalista. Que a gente passa um tempo pesquisando e tudo, e a fake news está ali para destruir tudo, para criar um certo caos sobre determinado assunto. Mas eu acho que isso também, a questão das fake news, como consumidora, tá ligado um pouquinho também à educação. Porque eu acho que se a gente tivesse um determinado conhecimento, um investimento, assim, mais na nossa educação, a gente ia entender que nem tudo que tá ali é verdade, que a gente precisa pesquisar, que a gente precisa, às vezes, ter um pensamento mais crítico, se aquilo ali realmente é verdade, quem escreveu, mas não tem nenhuma citação, não tem ninguém falando assim, por exemplo, não tem um especialista. Então, não é verdade. Será que é verdade? Será que não é? Então, acho que falta ter mais investimentos na educação, como pessoas, para a gente acesso à cultura, acesso ao lazer, para a gente conseguir criar esse pensamento mais crítico, para quando a gente vê uma notícia que é fake news, a gente não passar ela para frente. Falar, ler, interpretar e falar, não, deixa eu pesquisar ali, deixa eu dar uma olhadinha. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais ferramentas a gente tem contra as fake news. Porque além dela destruir o nosso trabalho, ela também destrói a nossa, de forma, democracia, né? Porque a gente está falando sobre um assunto. Vem uma fake news e destrói aquilo, às vezes a gente vai contra o nosso direito, a gente fala certas coisas, a gente se manifesta de uma forma errada e a gente cria outras pessoas que estão do nosso lado uma opinião com elas, porque nós somos responsáveis, não só jornalista, todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala, porque a gente faz, porque a gente publica. Então, às vezes a gente está criando uma consciência na cabeça da pessoa mas aquilo não é verdade. Então, a gente também tem que ser responsável pelo que a gente compartilha, recompartilha. Aquilo ali afeta direta e indiretamente a nossa vida. Então, eu acho que a fake news em si, ela atrapalha muito, mas ela não atrapalha só o papel jornalista, ela atrapalha a sociedade inteira, porque ela desconstrói a notícia, ela forma uma opinião que não é verdadeira, e às vezes faz o curso dos fatos serem diferentes do que seria. Por exemplo, pode ser uma votação, uma escolha de um representante. Então, assim, a gente tem que se preocupar muito no que a gente lê, no que a gente compartilha e no que a gente fala. Uhum. Então, Caetana, de fato, a gente tem essa preocupação muito grande com a fake news, porque isso foi um processo que aconteceu, inclusive, nesse período eleitoral. Nós estamos, mais uma vez, no período eleitoral. Né? A partir do dia 27, nós já estaremos nesse período em que será esse período onde que as pessoas vão conhecer, de fato, quem são os candidatos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com as informações, né, essas fake news, porque, de fato, isso prejudicou muito a nossa realidade hoje, né? Nós estamos num projeto político hoje que foi construído através de fake news. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é repassado, porque hoje, como a informação ela é muito constante, né, e ela é intensa, o tempo inteiro a gente tem comunicação. E às vezes a pessoa leu aquilo ali, se impactou e transforma aquilo ali como se fosse
ela repassa aquilo ali como se fosse a verdade absoluta. E aí cria-se um fato em cima daquilo, um fato que é inexistente. Então, nós tivemos várias situações semelhantes, né, no período eleitoral, quando foi, né, para eleições presidenciais. E aí nós tivemos hoje, né, nós ainda estamos hoje num processo em que as informações são muitas vezes distorcidas, né? Hoje eu falo uma coisa, amanhã eu falo outra coisa, e aí a situação ela passa despercebida pelas pessoas. Então a gente tem que ter muita cuidado com o que a gente está vendo de informação, né? Podia voltar o comentário aqui que a Inês colocou, só para a gente ler aqui o comentário, porque de fato, aqui ó, só para pensarmos, qual foi o papel dos caminhoneiros no processo do impeachment de Dilma na eleição de Bolsonaro? Não só a questão, né, nesse período, né, dessa greve, mas várias coisas que estavam sendo criadas no período de golpe, né, vamos dizer, foi um golpe, né, no período desse impeachment, do processo de impeachment da Dilma. Foram criadas diversas coisas, né, e aí a gente viu todo esse processo sendo colocado de impeachment, e que hoje a gente sabe que a nossa, né, a Dilma, né, que era a nossa presidente, não teve nenhuma penalização, não teve nenhuma situação frente a tudo que foi colocado que ela estava cometendo, não teve. Então, não teve nenhum processo, ela pôde ser candidata novamente, isso foi criado, a gente sabe, com qual intencionalidade, então a gente tem que tomar cuidado ao momento da gente tomar as posições. Então, e a vinculação do uso de comunicação de rádio, que ela está falando aqui. Então, de fato, a gente tem que tomar cuidado com essa comunicação, como está sendo disseminada essa comunicação para as pessoas. E aí nós temos os avanços, nós temos retrocessos, e nós estamos nessa caminhada. Então, eu queria pedir para você, Caetano, nós, infelizmente, ainda nós não estamos com a Mara Barroso, deve ter dado algum problema. A Mara é radialista, então ela conversou comigo mais cedo, ela estava na rádio, então pode ser que, né, que ela ainda não tinha conseguido sair da rádio ainda para estar entrando. Então, a gente teve esse problema aí, né? Infelizmente, a gente não conseguiu ainda trazer a Mara aqui. Mas nós temos grandes retrocessos aí nesse meio de comunicação. Tem avanços, né? Porque eu acredito o seguinte, igual você falou da educação, né, Caetano? A educação é fundamental, né? Quando a gente tem uma educação de qualidade, nós temos aí esse espaço em que nós vamos saber, né, como interpretar todo esse recebimento dessas informações, a gente consegue ter uma visão mais crítica, né? Então, a educação de forma a pensar, a discutir. Então, a gente tem isso muito na história, na filosofia, né? Nessas matérias que vão trazer um pouco dessa discussão crítica. Então, quando a gente consegue fazer a discussão crítica, a gente consegue visualizar as coisas e pensar, olha, será que aquilo ali é verdade? Será que aquilo ali vai trazer um benefício para as pessoas? Como que vai ser aquilo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses avanços, né, tecnológicos, mas também um pouquinho desses retrocessos para a gente continuar comentando aqui. Então, eu acho que como avanço a gente tem as redes sociais, as mídias sociais. Por quê? A TV ou rádio impresso, eles tiveram que se renovar. Você não tem, antigamente, todo domingo eu lembro do meu pai comprar jornal na banca para ler durante a semana, às vezes pesquisar classificado, alguma coisa assim. Hoje não, hoje a gente já, a notícia que sair amanhã no jornal, a gente já sabe hoje, o fluxo de notícia é muito intenso. Então, eles tiveram que se reinventar. E para as mídias sociais, para o Facebook, para o Instagram, para os sites de notícia, mas às vezes a inovação atrapalha, porque às vezes tem um jornalista que está um pouquinho, está impulsivo e joga notícia ali,
mas ele não pensa na responsabilidade dele. Então, ele postou a notícia, às vezes não é de fato aquilo, ele não teve tempo de pesquisar. E aí, com a velocidade para ele alcançar, para ele dar o furo da notícia, como a gente chama no jornalismo, ele age impulsivamente. Isso atrapalha, porque isso retrocede nosso trabalho. Porque vai jogar nas redes sociais, ele já não vai ter mais dimensão daquilo, ele pode depois para frente refazer a notícia e mostrar de fato o que era, mas isso já vai estar propagado. 1.000 pessoas já vai ter um raio de pessoas já vão ter compartilhado isso. E vai se tornar verdade para alguém. Então, tem muitos avanços, porque a notícia chega mais rápido para a gente pode pesquisar em vários lugares, a gente não precisa ficar preso à mídia tradicional. A gente pode sim ver, mas a gente tem outras formas de responder àquela notícia, a saber outros meios que falam disso, mas também tem a rapidez da notícia que atrapalha, que é a notícia sem ser averiguada. Então, a gente tem muitos avanços, mas também retrocessos que pecam nesse processo de construção da notícia. Então, eu acho que a leitura, para a gente se basear e entender o que de fato é verdade, o que de fato não é importante na nossa vida, porque a gente consegue construir um discurso em cima da leitura que a gente faz, de mais conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, a gente sabe diferir o que é verdade, o que não é. Sempre vai existir fake news, notícias rápidas, mas tem um trabalho do jornalismo sério ali no meio também. Então, a gente, com mais educação, como você disse, com mais conhecimento, pensamento crítico, a gente consegue diferir isso. Entender o que de fato é verdade, o que de fato não é. E saber onde que a gente pode pesquisar, onde que a gente não pode. Então, eu acho que basta nós, como pessoas, como cidadãos, começar a ser mais críticos, a tentar ter mais conhecimento, e também o governo como precisa investir em nós, como na cultura, na educação, para que a gente não propague isso, para que a gente consiga ter um jornalismo sério e notícias que de fato agregam, que de fato trazem importância na nossa vida, de fato gerem algum impacto positivo e não negativo, como a gente consegue ver nas fake news, nas notícias falsas. De fato. A Inês colocou que a rapidez das redes sociais tanto pode contribuir como pode atrapalhar a leitura dos fatos. De fato, né? A gente sabe que a gente tem todo esse acesso, a gente tem os bônus e os ônus, né? Ter esse monte de acesso, a gente com certeza não vai ter ele 100% de qualidade. Então, nós temos que estar atentos mesmo a esse processo, né? E aí é importante da gente entender o papel social que o rádio, a televisão, o jornalismo, né, todos esses meios, né, de mídia social, eles têm, né? Eu acho que a compreensão das pessoas, né, e principalmente daqueles que criam, né, esse meio de comunicação, entender esse papel social que nós temos. E aí eu volto a dizer, de fato, nós temos aqui, né, uma forma de comunicação, muitas vezes ela é parcial, vamos dizer assim, né? Nós temos uma parcialidade no meio de comunicação, que em um determinado momento ele mostra o que é de desejo dele, e em outro momento ele vai trabalhar a seu favor. Então, a gente tem que estar atento a isso. Quando que nós vamos ver, né, um jornal que trabalha com a seriedade, né? O jornal impresso hoje, ele está bem menor, né? Nós temos uma questão que hoje, né, pelo menos aqui a nível de Betim, esse jornal impresso, ele tem uma tiragem um pouco menor, mas isso não quer dizer que não tem chegado nas pessoas, e também não tem criado, né, formas de influenciar as pessoas. Nós estamos aqui para dizer que não adianta a gente pegar somente um mecanismo de informação e achar que ele é o mecanismo de informação que está falando só a verdade, né? Nós temos que ter a crítica, nós temos que ouvir o que os outros falam, nós temos que ver os fatos e nós temos que ver os dados, porque existem formas de pesquisa e existem pesquisas sérias,
Então, nós precisamos de não ter manipulação na informação. Então, a informação manipulada, ela gera toda uma desconstrução social. Então, nosso papel social, ele tem que estar como forma de entendimento do papel que essa comunicação tem para a sociedade, né? Nós já estamos chegando ao final, Caetana, e aí eu te agradeço muito. Infelizmente, nós não tivemos aqui a nossa companheira, né, que é a Amara Barroso, a nossa convidada. Peço desculpas e agradeço muito a Amara por ter aceitado o nosso convite. Pena que ela não conseguiu, né, estar comparecendo aqui com a gente, mas eu quero muito agradecer a vocês, todos que estão aí, estiveram aqui com a gente até o final, que comunicaram, deixaram aí, né, os seus comentários. Nós já estamos encerrando. Com certeza, essa questão da mídia é algo que tem que ser discutido, principalmente a nível, né, dos governantes, né, para a gente discutir sobre uma mídia que tenha responsabilidade social, né, porque a gente tem que pensar na responsabilidade social e cobrar a responsabilidade social nesses meios de comunicação. Então, isso, com certeza, é necessário a gente permanecer na discussão e a gente ter essa forma crítica sempre de avaliar as informações que estão sendo colocadas aqui. Tá aqui a Luanda deixou um comentário, eu não vi, se puder colocar aqui também de novo, para a gente estar olhando aí. Luanda, boa noite. Aí ela falou aqui, ó, as fake news elegeram o retrocesso, né, nosso atual presidente aí, que eu não gosto nem de ficar falando muito não, viu? Mas nós temos aí, infelizmente, esse retrocesso. Hoje nós estamos vivendo um retrocesso político, né, com essa presidência que nós estamos aí, advinda dos meios de comunicação. Então, só para a gente conseguir entender o quanto que a comunicação é grave, né, a gente tem que discutir na nossa sociedade, porque isso muda as pessoas, isso faz a cabeça das pessoas. Então, pessoal, a gente precisa de entender a comunicação, a política, tudo isso tem que ser discutido, tudo isso tem que ser socializado, tudo isso é direito nosso, a comunicação e a informação é nosso direito, mas, porém, nós temos que ter uma informação de qualidade, uma informação que, de fato, vai agregar ao invés de nos retroceder, né? Como nós estamos aqui no nosso país hoje, com vários retrocessos, com várias falas irresponsáveis, né, colocando as nossas vidas em risco. Então, de fato, nós precisamos de um governo, pessoas que vão pensar, sim, nas comunicações de forma responsável, trazendo para as pessoas informação de qualidade e que, de fato, elas tenham condições de fazer as suas reflexões. Então, vou passar para a Caetana se despedir aqui da gente. Quero te agradecer muito, Caetana, por você ter aceitado o convite, né, de estar participando aqui comigo. Fiquei super feliz, né, de você ter aceitado. Te agradecer muito mesmo por estar aqui com a gente. E aí eu vou te pedir para você se despedir, né, mas também falar o que você acha da palavra mulheragem, tá? Eu sempre peço meus convidados falar, então eu queria que você falasse aí para a gente também, tá bom? Sim. Eu gostaria de agradecer o convite, muito obrigada. É a minha primeira live. Obrigada pelo convite. E só fazendo uma consideração final sobre a comunicação e falar depois sobre mulheragem, eu acredito que é tão comum a gente falar de mídias sociais, de internet, mas a gente não lembra que nosso país tem muito pouco acesso à internet. Então, nós precisamos ser responsáveis também pela informação que chega nas mídias tradicionais e diretamente para a pessoa, porque tem gente que não tem acesso. Então, isso que a gente discute aqui é comum para quem está no meio, para quem tem acesso à internet, mas quem está longe, quem não tem acesso, às vezes tem a comunicação pela boca a boca, porque a gente conta uma notícia que aconteceu, então também nós somos responsáveis. Então, a partir disso, a gente pensar na nossa atitude como cidadão e como propagador da notícia. Eu acho que, além da importância do jornalista, é a importância como pessoa.
como propagador da notícia. Então, acho que a gente tem que refletir sobre isso e entender o impacto das nossas falas, da nossa comunicação em si. E sobre polimulheragem, sobre o que é ser mulheragem, eu acho que é ser de fato a mulher, de se colocar representada na sociedade, ir atrás dos seus direitos, buscar se mostrar competente o suficiente para comparar tanto no profissional quanto no pessoal com os homens, porque a gente tem nossas qualidades e a gente sabe do nosso espaço. Só que a gente precisa construir isso tanto na política, tanto em outras áreas profissionais, tanto no nosso meio também de direitos, a gente precisa estar ativo. E a gente só constrói isso se unindo, a gente precisa se unir e mostrar que a sociedade não é machista, igual ela foi construída ao longo do tempo. A gente precisa desconstruir esse paradigma e cada vez mais conquistar direitos, conquistar o nosso lugar. E você está fazendo esse papel com muita excelência, você está ocupando muito. Obrigada. Você representa tanto eu quanto todas as outras mulheres, eu tenho certeza disso. E parabéns pelo seu trabalho, tanto nas redes sociais, como no Centro Cultural Dona Antônia, como assistente social. Então, a gente tem uma pessoa que nos representa e nos inspira aqui. Olha, muito obrigada, Caetana. Então, pessoal, eu quero agradecer vocês demais por estarem aqui. De fato, né, o que a Caetana falou, né, só ressaltar o que a Caetana falou, porque a gente tem que olhar como que está sendo feito esse diálogo com as outras pessoas. E quando ela fala, né, que nós também reproduzimos a informação, de fato, tem algumas mídias que chegam nessas pessoas que não têm as redes sociais, mas o que mais chega é as informações de fato que são repassadas por outras pessoas. Então, aquele ditado, né, aquela questão do telefone sem fio, que vai chegando para a pessoa, cada hora vai passando de uma forma até chegar na outra pessoa de uma forma totalmente distorcida, totalmente equivocada, porque ela vai cheia de formações de opinião. Então, se eu leio uma matéria, eu faço uma opinião daquilo e vou repassar a partir da minha opinião, que já tinha opinião, e vai passando para outras pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso papel cidadão, com a reprodução da informação. Não passar informações equivocadas para as pessoas, porque isso pode prejudicar esse papel social a qual eu estou falando, e isso, vou voltar a ressaltar, reflete hoje no nosso nível nacional. Nós estamos vivendo hoje um retrocesso devido à informação. Como essa informação tem passado? Fake news, né? A informação irresponsável das pessoas, né? De não pesquisar, de não buscar essas informações. Então, nós precisamos de todos, né? E o que a Caetana falou sobre mulheragem, gostei muito, Caetana, da sua fala, né, dessa identificação do mulheragem. E aí eu entendo também o mulheragem, Caetana, assim como você falou, dessa união, que é necessário nós, quanto mulheres, estarmos sempre unidas, né? Eu acho que mais do que somente falar, né, da questão de outras, de união, nós precisamos incentivar as mulheres. E eu acho que esse é um papel que nós estamos fazendo aqui hoje, de incentivar as mulheres, de falar que elas têm condições de fazer, de chamar elas para estarem com a gente, de lutar, de buscar seus direitos, de fazer as coisas que elas gostam de fazer, se gosta de sair, se gosta de ficar em casa, se gosta de namorar, se não gosta, se quer ter filho, se não quer, elas tentarem decidir por elas mesmas, fazer o que elas sonham, o que elas pretendem, ocupar os espaços que elas acham, né, que devem ocupar. Então, a gente tem que fortalecer essas mulheres, mas a gente tem que estar junto com ela, incentivando, né? Eu acho que quando a gente fala mulheragem, é como se a gente estivesse chamando essas mulheres, é como se fosse um chamado para que essas mulheres ajam, né? Que elas tenham aí uma ação. Parece que a Mara Barroso me respondeu aqui no WhatsApp, mas eu não estou conseguindo ver, né, qual que é a resposta dela aqui. E aí eu quero agradecer muito, Caetana, por você ter vindo, conversado com a gente, falado um pouco do seu papel quanto jornalista
tá inicial, mas nem tanto, né? Já tem uma experiência aí, e aí nós estamos aí sobre essa questão. Eu não sei, parece que a Mara tá... Puxa, travei aqui. A Mara tá me mandando algumas mensagens, só que eu não estou conseguindo ver. Mara, eu te agradeço por você ter aceitado o convite. Infelizmente, nós já estamos chegando aqui ao finalzinho, né? Parece que ela teve um probleminha lá, não conseguiu chegar a tempo para participar da nossa live. Mas eu quero agradecer muito por você ter aceitado o convite. E eu espero que a gente consiga depois fazer algo junto, tá bom? Porque com certeza vai ser muito importante a gente falar sobre esse tema. Amanhã é dia do rádio, eu quero dar um parabéns a todos os radialistas, todas as radialistas, porque de fato é um trabalho muito importante de comunicação e de comunicação responsável. Um beijo, Mara, um beijo, Caetana, um abraço para todo mundo aí, agradeço vocês mais uma vez, me sigam nas redes sociais, estou no Facebook, Instagram, no Twitter, tem o WhatsApp aí, vocês me sigam aí nas redes sociais, porque vai vir muita coisa bacana aí. Sou pré-candidata a vereadora, semana que vem tem mais. Um abraço para vocês e até a próxima.